A paz do Senhor, irmãos. É um grande privilégio estar com vocês na manhã deste domingo. Você também que nos acompanha, que não tem um lar espiritual, que não é membro de uma igreja, também é um grande privilégio ter você conosco. Seja bem-vindo nesta manhã, que você possa ser edificado por essa palavra nesta manhã. Você ainda não é inscrito em nosso canal, você que nos acompanha, seja você cristão ou não, se inscreva em nosso canal para que você possa ficar atualizado de todas as programações da nossa igreja. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Fazendo isso, você também ajuda outras pessoas a ter acesso, à mensagem do Evangelho. Neste momento, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, para juntos estudarmos mais uma lição. Mas antes disso, de nós iniciarmos a lição, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua graça, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais um domingo que Ele nos proporciona estarmos juntos na presença dEle para aprendermos mais acerca da sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai soberano e gracioso, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos por mais um domingo reunidos em torno da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa ministrar a cada coração nesta manhã. E que nós, ó Pai, sejamos edificados, transformados, conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus, que a sua presença seja real e que possamos desfrutar, ó Pai, mais de Ti nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Lição de número 12, 19 de setembro de 2021, que tem por título O Reinado de Josias. O texto áureo assim nos diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 22, verso 8. A verdade prática assim nos diz: Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe está no livro de Reis, no seu capítulo 22, o versículo 3 ao 5, o versículo 8, depois no capítulo 23 de 2 Reis, o versículo 2 ao 5, e os versículos 21, 22 e 25. Assim nos diz o texto. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também aos que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus.
E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Sob a perspectiva do autor de Reis e de Crônicas, Josias foi um dos melhores reis que Israel teve, pois limpou o templo de muitas divindades, limpou dos rituais e de toda a simbologia pagã que havia colocado nele, a saber, a estaca sagrada, que é o poste ídolo, os aposentos das prostituições sagradas, o lugar onde as mulheres teciam véus a Azerá, os cavalos e os carros do Deus Sol ali eram colocados pelos reis de Judá, e os altares que os reis de Judá tinham levantado no terraço. Esse está no livro de 2 Reis, no capítulo 23, verso 4 ao 12. E ele também destruiu os altares, os ídolos e os rituais em vários locais, não somente em Jerusalém, mas também fora de Jerusalém, nos altos das cidades. Fez uma limpeza geral e total contra as formas de adoração idólatra que se haviam instalado em Israel e que foram instituídas pelos reis que o antecederam. Inclusive, os altares a Deus que foram introduzidos por Salomão também foram destruídos pelo rei Josias. O rei Josias aniquilou toda a cultura idólatra e trabalhou para que o sacerdote dessas divindades também perdesse os seus postos. O nascimento do rei Josias foi profetizado aproximadamente 300 anos antes, quando um profeta anônimo foi enviado a Jeroboão, quando este sacrificava aos falsos deuses e dizendo o que se segue no texto, que está em 1 Reis, capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Josias reinou no período do ano 639 a.C. a 609. Ele era filho de Amon e neto do rei Manassés. Um dos piores reis que Israel já teve em termos de idolatria foi Manassés. Foi esse rei que acreditou mandar serrar o profeta Isaías ao meio por causa das denúncias proféticas contra a idolatria. Conforme o relato bíblico sobre Manassés, demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Esta afirmação bíblica sobre Manassés demonstra que os descendentes não são necessariamente fadados a repetir os mesmos erros dos seus antecessores. A ascensão de Josias ao trono aconteceu após o assassinato do seu pai, que foi alvo de uma conspiração. Porém, os conspiradores foram dominados pelo povo de Judá, favorável à dinastia davídica, que entronizou Josias aos 8 anos de idade. Certamente, ele reinou por intermédio de tutores até ter condições de exercer o seu reinado por iniciativa própria. Mas o texto bíblico não indica quem poderia ter sido esse tutor. Há indicativo de que provavelmente tenha sido um sacerdote do templo, como foi no caso de Joás. Daí se explica o fervor religioso do rei. O seu nome significa Yahvé sustenta, um nome sugestivo diante dos desafios que enfrentou para reformar a religião verdadeira em Judá. Todavia, o seu reinado também poderia ter acontecido em corregência com sua mãe
Gedida. A reforma religiosa iniciou-se quando Josias tinha 16 anos de idade, atingiu seu clímax quando ele estava reinando há 18 anos, portanto, com 26 anos de idade. Levou 10 anos para pôr em prática todas as mudanças necessárias, desde que iniciou a reforma. Como Judá estava em estado de suzerania assíria nessa época, foi preciso certa cautela por parte de Josias, além das pressões internas do reino, que nessa época estava completamente contaminado, e a máquina estatal aparelhada pela idolatria. Certo? Josias aproveitou-se da morte de Assurbanipal, rei da Síria, falecido em aproximadamente 632 a.C., para abandonar as divindades pagãs que o rei tinha colocado e iniciar as reformas. Josias, portanto, ele também foi a promessa de Deus sobre Judá, bem como uma figura do Messias vindouro, de que a idolatria não teria prevalência sobre os seus reis, mas a raiz de Jessé brotaria, ainda que a nação fosse um monte de troncos queimados, como está em Isaías capítulo 6, verso 12 e 13. Infelizmente, Josias foi morto em campo de batalha contra o Egito, batalha esta que ele não precisava ter envolvido. O profeta Jeremias compôs um lamento pela morte de Josias, que foi entoado durante um longo tempo pelos judeus. O primeiro ponto dessa lição, Josias repara o templo. Primeiro, Josias encontra, ou melhor, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei no templo. Josias inicia sua reforma com o seu desejo, de reparar a casa de Deus. Josias, ele então ordenou a Safã, o escrivão, e os outros assessores que fossem ao encontro do sacerdote Ilquias e arrecadasse todos os possíveis recursos financeiros que eles haviam já ajuntados até aquele tempo. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato, percebe-se que como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar. Não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressa nele. Havia uma decadência espiritual, havia um afastamento completo de Deus, onde o sacerdote Ilquias encontra no período ali da reforma, no período do rei Josias, o livro da lei. Então havia um abandono, uma apostasia completa. Não havia um interesse pela lei de Deus. O povo estava fadado a uma vida de idolatria, por se afastarem da lei de Deus. Aonde eles deveriam ter acesso à lei de Deus, aonde a lei de Deus deveria ser ensinada, ser enfatizada. A lei de Deus estava perdida dentro da casa de Deus. A perda deste livro, da lei de Deus dentro do templo, portanto, é uma realidade factível ainda hoje. Seria impossível perder de forma material a palavra de Deus. Seria impossível dizer que a palavra de Deus está perdida de forma literal. Pois hoje nós temos acesso à palavra de Deus por meios eletrônicos, digitais. Nós temos acesso a várias versões da palavra de Deus. Há milhões de exemplares da Bíblia, há milhões de traduções, há muitas traduções, talvez não chegue a milhões. Nunca nos faltarão exemplares físicos ou eletrônicos da Bíblia. Assim mesmo, ela poderá ser perdida cada vez que negligenciarmos, como Tiago afirmou. Ele disse, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Portanto, é preciso proatividade em relação à observância e ao cumprimento e à obediência àquilo que a palavra de Deus diz. Não apenas uma observância exterior e hipócrita, mas uma observância que parte de um coração adorador, um coração que pratica a palavra de Deus. O cerne do entendimento da palavra de Deus é estabelecer um relacionamento com o seu autor para compreendê-la espiritualmente, pois o seu conteúdo é relacional, porque contamos com a presença do seu autor, o Espírito Santo, para compreender a palavra de Deus. As principais mudanças tomadas em nossa vida, são feitas num relacionamento espiritual com a palavra de Deus e o seu autor. A palavra de Deus serve-nos primordialmente de duas maneiras, basicamente. Como diz o pastor Clayton. Primeiro, através do confronto com sua voz moral e ética. Segundo, através do conforto com a sua voz amorosa e consoladora. Muitas pessoas veem a palavra de Deus apenas como conforto em tempo de angústia, mas ela não serve somente para isso. A sua função também é causar desconforto diante do pecado e dos desvios da própria palavra. Não é possível ler a Escritura e ser de uma forma confortável se estamos praticando o pecado. Nós precisamos ler a Escritura para sermos também confrontados e depois consolados. Assim, para que ela, de fato, produza conforto permanente. Na maioria dos casos, precisará produzir, primeiro, desconforto, ao confrontar miserabilidade do nosso coração, do pecador. A palavra de Deus cria algo novo em nossas entranhas e gera mudanças de comportamento, como ocorreu na vida do rei Josias. Hábitos, vícios e abandonos de pecados. Dessa forma, é preciso deixar a palavra de Deus ler a alma humana, invertendo-se a forma natural de leitura. Por isso, o salmista escreveu: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A perseverança no estudo da palavra de Deus e a meditação trarão mudanças significativas ao caráter e aos pensamentos. A vida é regida pelos pensamentos estabelecidos pelo ambiente social, familiar e educacional. Assim, se a mente e o coração estão saturados da palavra de Deus, logo, pensamentos equivocados adquiridos durante a vida podem ser modificados, transformados. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Hebreus 4, 11 e 12. Atualmente, não podemos dizer que a Escritura está perdida de forma literal. Mas, contudo, a Escritura é um livro perdido para multidões em todo o mundo. De que forma ela é perdida? É só fazermos pergunta aos nossos filhos e descobriremos que há uma ignorância surpreendente da palavra de Deus entre eles. Pode-se perder as Escrituras por causa do pecado. Que esse cenário seja mudado. Que nós, pais, como responsáveis por transmitir essa fé aos nossos filhos, por instruí-los no caminho de Deus, isso será cobrado de nós. Então nós precisamos ensinar as Escrituras aos nossos filhos, para que a Escritura não seja perdida. A experiência prova a veracidade desse ditado. A leitura deste livro, da Escritura, evita o pecado, e o pecado evita a leitura deste livro.
Então, este é a principal causa deste livro, da Escritura, ter se perdido no nosso tempo. Não de forma literal, física, mas o pecado, ou esse livro, nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará deste livro. Então que esta realidade, que a lei de Deus, a Escritura, não seja perdida em nosso tempo, mas que a Escritura ocupe o seu devido lugar. E não somente uma leitura superficial, uma leitura hipócrita para cumprir um pacto, mas que seja uma leitura meditativa, uma leitura que a palavra possa penetrar o nosso coração e mudar o nosso caráter. Fazendo assim, a Escritura será preservada nesse tempo de crise e de calamidade. Infelizmente, a realidade de muitos é como essa do tempo, do início do reinado de Josias. O livro da lei estava perdido na casa de Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo. E que você que tenha perdido o livro da lei, você possa encontrá-lo. Volte à leitura da Escritura. Volte os seus ouvidos para a palavra de Deus pregada. E que o seu coração e que o meu coração esteja aberto para receber a boa palavra pregada e lida aos nossos ouvidos. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa geração. A segunda coisa que foi feita diante da leitura do livro foi que o rei, ele rasgou as suas vestes. Ao ter o conhecimento do conteúdo do livro, quando foi lido diante do rei Josias, o rei leu o livro tão avidamente, ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação por causa dos seus próprios pecados. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Não, ele fez diferente. Ele não culpou a ninguém. Simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando piedade do seu coração. Esse tipo de atitude que deve haver em mim e em vocês. Esse tipo de atitude deve haver, de forma geral, em nosso meio. Como a atitude do rei Josias. Um homem que se dispôs a buscar a Deus num tempo terrível, num tempo de apostasia. E não é diferente do nosso tempo. Que esta virtude, que este coração sincero, que este coração verdadeiro, seja o meu e o seu coração, seja o nosso coração. Um coração que diante do confronto e das advertências da palavra de Deus se humilha. Que não seja um coração que resiste à palavra de Deus. A leitura deste livro causou tamanho impacto na vida daquele rei, deste monarca, que ele de forma repentina, ele se humilha. E todas as outras coisas que sucedem depois desse ato do rei Josias são consequências deste confronto, de tomar ciência do conteúdo, que eu e você não rasguemos as nossas vestes no sinal de um arrependimento exterior, mas que nós rasguemos os nossos corações, que nós nos humilhemos debaixo da potente mão do nosso Deus. Há advertências seríssimas contra aqueles que vivem na prática da idolatria. Advertências seríssimas contra aqueles que decidem viver no pecado. Como Judá.
A ira de Deus, a Escritura diz que ela paira sobre os filhos da desobediência. Mais cedo ou mais tarde, Deus julgará cada um de nós. E só existe uma forma de nós sermos poupados da ira de Deus. É somente através de uma fé genuína na pessoa de Cristo e através do arrependimento verdadeiro. Através de uma mudança radical, uma mudança completa de vida, como aconteceu com o rei Josias. Que o seu coração e o meu coração não seja insensível ao ouvir a palavra de Deus, a sua mensagem de juízo. A Escritura tem mensagem de conforto, tem. O consolo da Escritura para aqueles que abandonam os seus pecados, que se arrependeram dos seus pecados. Mas para quem está no pecado, é uma mensagem de confronto. Para que você seja poupado desse dia, da ira futura. Volte os seus olhos para Cristo. Se volte para a lei de Deus de forma verdadeira. Entrega o teu caminho de forma plena ao Senhor, a sua vida. Faça como fez Josias. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Volte-se para Deus. Josias não se justificou diante dos seus pecados, como muitos fazem. O auto-engano é a marca desta geração, mas ele reconheceu os seus próprios pecados. Mas para aqueles que reconhecerem os seus pecados, haverá livramento e salvação. Que o meu e o seu coração seja como o coração do rei Josias. Que quando formos confrontados, abandonemos as nossas práticas pecaminosas e nos voltemos para Deus com arrependimento sincero. A segunda atitude foi que ele desejou entender a mensagem de Deus, a vontade de Deus. E por ordem do rei, o sumo sacerdote Ilquias e os seus auxiliares foram consultar a profetisa Ulda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o seu nível de juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor de Josias, isso não aconteceria no seu tempo, somente após a sua morte. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Porque Deus é conhecedor do coração. Seguindo essa leitura, nós veremos que após a morte do rei Josias, ele reinou um período de 31 anos após a sua morte. Este povo voltaram aos seus ídolos novamente. Voltaram aos seus ídolos novamente. Que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Deus, a ponto de nosso coração ser totalmente transformado. Que possamos ter um contato verdadeiro com o Evangelho. Que não é possível um arrependimento genuíno acontecer se o Evangelho não for proclamado, a mensagem da cruz não for pregada, não for lida, não for ouvida. Que tenhamos um encontro real. Que o temor do Senhor se apodere de nossos corações diante da leitura diária das Escrituras. Que eu e você não venha ler as Escrituras de uma forma estática, mas que haja sentimentos. Que quando confrontado haja lágrimas. Que quando for consolados haja alegria. Que possamos ir à Escritura, à lei de Deus, com o coração disposto a entender a vontade de Deus, como fez o rei Josias.
entender a vontade de Deus, em andar na vontade de Deus. Que esta seja a minha e a sua oração. Que o Senhor nos conduza no caminho de justiça, por amor do seu nome. A segunda parte, a renovação do pacto. Após o rei Josias ter o contato com a lei de Deus, após ele diante da mensagem de Deus, o castigo de Deus sobre a prática, sobre aqueles que viviam na prática da idolatria, após ele rasgar suas vestes, se quebrantar diante de Deus, de tomar conhecimento de que o juízo de Deus viria, mesmo que não viria em seu tempo. Ele convoca o povo, ele chama o povo, e faz, e renova o pacto entre Deus e o seu povo. Ele faz uma aliança entre Deus e o seu povo. Agora, a leitura do livro é lida de forma pública. O rei convocou o povo, sendo ele um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus. Ele sabia que os principais do povo precisavam ouvir a palavra de Deus, e todo o povo. Por isso ele convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e todo o povo, desde os mais simples aos mais importantes. E fez uma reunião no templo do Senhor, e nesta reunião, nesta convocação, a lei de Deus foi lida aos ouvidos do povo. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra, ele é duradouro. Ele permanece. Quando a palavra de Deus alcança abrigo em nosso coração, somos avivados, temos o coração quebrantado, o Espírito nos aviva e somos avivados. Então era necessário essa leitura do livro de forma pública. Um chamado ao povo à volta para Deus, o abandono às práticas idólatras. Segundo, a destruição dos ídolos. No início da reforma, quando ele tinha completado 8 anos de reinado, aos 16 anos de idade, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, que fora tão ultrajado pelo seu povo. Então, após ter o conhecimento da lei de Deus, então toda a prática idólatra foi extinta de Jerusalém e de toda a cidade de Israel. Então ele faz esta viagem e remove todos os postes ídolos, todos os altares idolátricos, destrói todas as imagens. Ele vai a Betel e por todas as outras cidades destrói todos os ídolos e todos os seus altares, porque não há possibilidade. Não é possível ser fiel ao Deus de Israel servindo a ídolos. Então, diante da leitura da palavra de Deus,
Precisamos observar que tipo de ídolo tem assumido o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que ocupa o tempo de Deus, da minha e da sua devoção, é um ídolo. Aquilo que eu demando mais dos meus recursos financeiros, aquilo que eu invisto mais tempo, aquilo que tem todo o meu foco, isso é um ídolo. Que eu e você observemos os nossos corações, e possamos examinarmos a nós mesmos e ver se há algum ídolo instalado em nossos corações, se há algum altar erguido, algum Baal em nossas vidas, diante da exposição da lei de Deus. É preciso de uma reação, não pode ser algo exterior, como diz Tiago. O homem que não atenta para a lei perfeita é como o homem natural que olha o seu rosto no espelho, quando ele sai, ele esquece como que é a sua aparência, logo de imediato. Mas precisamos atentar para a lei perfeita e ser cumpridor da palavra. Precisamos mandar embora os ídolos. Precisamos destituir os ídolos do trono do nosso coração. E precisamos nos voltar para Deus, de forma verdadeira, de forma sincera. Um coração que transborda de Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade a Deus. Temos vivido tempos difíceis. Os dias são trabalhosos. Dias de densas trevas. O fim vem. O fim está se aproximando. Este é um tempo para que você seja livre da ira futura. Abandona os seus ídolos diante da proclamação do Evangelho. Que o seu coração esteja aberto e você possa perceber o que é que tem tomado o tempo de Deus em sua vida. Não termine a sua vida desta forma. Rever os seus conceitos. É tempo de rever os nossos conceitos. Quanto da sua energia é consumida por bens materiais? Por uma jornada excessiva de trabalho? Quanto tempo você tem consumido em lazer? Lazer é bom, mas na medida certa. O que tem te prendido? Em que coisa você tem sido viciado, tem gastado tempos e tempos? Seja em filmes, seja em videogames. Seja em quaisquer outras coisas. E qual o tempo que você tem dedicado diariamente a Deus? Qual o tempo que eu tenho dedicado diariamente a Deus em devoção? Que pela graça de Deus, nós possamos perceber quando algum altar a ídolos for erguido em nosso coração e destituir este ídolo de nosso coração e nos voltarmos em arrependimento para Deus. Para que no dia de Cristo sejamos achados sem mácula, sem mancha, irrepreensível, servindo a um só Deus, a um Senhor que é soberano eternamente. Que no trono do nosso coração Deus esteja reinando para sempre. Para sempre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós
diante de tantas coisas que competem com ele nesse tempo. Então, sede vigilante, sede sóbrios. Vamos nos portar diante de Deus como filhos da luz, discernindo todas as coisas e servindo a Deus com alegria e proclamando o seu reino. Glória seja dado ao nosso Deus para sempre. Agora, depois desta reforma, de muito tempo, a celebração da Páscoa ao Senhor ter sido esquecida e feita não de forma como deveria ser feita, como estava escrito no livro da lei. Agora Josias celebra uma monumental Páscoa em Jerusalém. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdote, os seus diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores e guardas do templo. A arca de Deus foi trazida ao seu lugar. Ela estava fora do seu lugar. Interessante observar que a arca da aliança não estava no seu devido lugar, no Santo dos Santos, mas havia sido negligenciada nos tempos de adoração aos falsos deuses. Algum rei anterior, em conivência com os sacerdotes e de forma relapsa, havia tirado a arca do seu lugar verdadeiro. Mas a reforma de Josias foi abrangente, pois todos os detalhes foram observados. Assim a arca da aliança voltou para o seu lugar e a reforma estava completa. E durante o reinado de Josias, o povo de Israel adorou somente a Deus. Então a presença de Deus estava foi levada, colocada, restabelecida em seu local, no seu lugar verdadeiro, que é no Santo dos Santos. Deus é santo. Ele é rei grande e soberano. A arca da aliança deveria estar no Santo dos Santos. Mas por causa da idolatria, ela foi removida do seu lugar. Mas na reforma, a presença de Deus, que era o símbolo, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, volta ao seu lugar de origem. Quando o temor a Deus, mediante essa busca genuína, baseada na palavra de Deus, por meio de uma vida de oração, por meio de um quebrantamento sincero, de um desejo, de um anelo, por esta presença maravilhosa e santa, que inspira temor, que inspira tremor, mas que também é consoladora, é maravilhosa, é doce. Não somente os sacerdotes deveriam ocupar os seus postos, os levitas voltarem às suas funções no templo, não somente, mas a arca de Deus deveria voltar para o seu lugar. E a arca de Deus, ela voltou para o seu lugar, foi colocada no seu lugar. Isso nos traz uma esperança de que quando nós ajustarmos a nossa vida, conforme ensina a lei de Deus, de quando nós nos derramarmos diante do altar de Deus, como servo de Deus, como adoradores, como servos humildes e quebrantados, ajustando todas as coisas em seus lugares devidos, ocupando os nossos postos de servos de Cristo Jesus, a presença de Deus, ela será estabelecida em seu lugar. Por que as manifestações maravilhosas de Deus têm sido escassa em nossos tempos? Porque é preciso de uma reforma em nossas vidas.
É preciso de uma volta para que a presença gloriosa de Deus, para que o derramar do seu Espírito Santo aconteça em nossos dias. Para que a Shekinah, a glória de Deus, desça na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Estamos vivendo um tempo desta busca por Deus, o desejo de um avivamento. O Espírito nos convida a voltar, a nos colocar em nossos lugares, como servos fiéis de Jesus Cristo. Então abra o seu coração, manda embora os ídolos, que haja uma reforma em nossas vidas, antes que a glória de Deus desça sobre nós. Que o Oriente do Alto nos visite, que o Espírito seja derramado. Precisa haver quebrantamento, precisa haver arrependimento, precisa haver confissão de pecado, para que a glória desça, para que a sua presença maravilhosa seja manifestada em nossos dias. Então o rei agora estabelece essa Páscoa. Como já afirmado, a Páscoa comemorada por Josias foi a maior da época da monarquia. Não há detalhes quando a época que Josias comemorou a Páscoa. Mas era ela celebrada em todos os anos, na primavera, em 14 de Nissan, originalmente Abib. Nela os israelitas relembravam o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação do seu povo, livrando-os da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão, promovidos pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus, das suas promessas, do seu amor libertador e do seu cuidado em favor do seu povo. O nome hebraico para referir-se à Páscoa é Pessah, que pode significar pular, passar por cima, saltar por cima ou também passar de largo, no sentido de poupar a vida, pois o anjo destruidor passou de largo na noite da fuga do Egito e poupou os primogênitos das casas onde havia sido aplicado sangue nas ombreiras e nas vergas das portas. Essa determinação havia sido dada por Deus diante da teimosia de Faraó, para que o povo de Israel não fosse atingido pela última praga lançada sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Portanto, na casa dos israelitas onde houvesse sido sacrificado um cordeiro, na casa dos israelitas, onde houvesse sido sacrificado um cordeiro, e o sangue deste aspergido nos locais indicados, não sucederia a mortandade naquela casa. Assim tratava-se do misericordioso cuidado do Senhor em preservar os filhos de Israel, quando um poder destruidor passou por cima deles sem causar-lhes dano. Então esta festa passou a ser celebrada mais tarde de modo alegre. Na primeira noite, Seder, ordem ou liturgia, a família festejava a liberdade que o Senhor Deus dera ao povo. Trata-se de uma festa parecida com o Natal, com a diferença de que o Seder tem uma longa e antiga liturgia, acompanhado por vários rituais simbólicos importantes. Assim somos desafiados a celebrar todos os dias a nossa salvação em Cristo Jesus com muita alegria, com cânticos de louvor e gratidão, tal como os judeus celebraram durante a sua Páscoa. Jesus, na última ceia com os discípulos, repartiu o pão e o vinho, o cálice da nova aliança. Então que celebremos a Santa Ceia do Senhor na última ceia. Jesus ele estava com seus discípulos, onde ele passa
o simbolismo da Páscoa para a ceia do Senhor, ele disse: todas as vezes que fizer isto, fazei em memória de mim, que comerdes este pão e beberdes esse cálice. Fazendo isso, ele diz que estamos anunciando a sua morte até que ele venha. Então nós precisamos celebrar esse tempo com muita alegria. A festa da Páscoa havia sido esquecida. Era um memorial de que Deus havia libertado o seu povo do Egito e poupado o seu povo quando ele enviou a última praga sobre o Egito, que foi a mortandade dos primogênitos. Não faltou mortos nas casas dos egípcios, porém na casa dos israelitas, todos foram poupados, porque a ordem de Deus era que fosse imolado um cordeiro, e o sangue fosse aspergido na verga da porta. E naquela casa, todos foram protegidos. Concluindo nesta manhã. Mas antes de concluir esta lição, quero te convidar, de forma graciosa, a ofertar nesta manhã, a ser generoso, a fazer isso com alegria, diante de tudo que o Senhor fez por você, diante das grandiosas promessas de novos céus e de nova terra, onde habita a justiça. Por todo o bem que o Senhor tem feito. Então seja grato a Ele. Então oferte com liberalidade. Entrega o seu dízimo com liberalidade. O seu voto com liberalidade. Então faça isso de forma graciosa. Faça isso de forma alegre. Sabendo que o Senhor tem cuidado de você. E de que tudo que você possui veio das boas mãos do nosso Deus, que faz que o seu sol, que a sua chuva desça sobre a terra e alcance a todos. Então, faça isso com graça, com alegria nesta manhã. Concluindo, a Páscoa judaica aponta e encontra o seu propósito principal e o seu fim, de finalidade e término na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Assim, tanto a Páscoa quanto a ceia do Senhor apontam para o mesmo simbolismo, o sacrifício de Cristo. Ambos apontam o antes e o depois do maior evento da história, a obra de Cristo. Jesus ressignificou a Páscoa, demonstrando que agora o simbolismo recai sobre ele, e em segundo lugar, sobre a libertação dos israelitas do Egito. Cristo é o nosso libertador. A Escritura diz em Coríntios que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Ele foi ferido em meu e no seu lugar. A ira que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre ele. Isaías 53 diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. E o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ou deve morrer. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ou morre o transgressor, ou seu substituto. Cristo é o nosso substituto. A ira de Deus caiu sobre Cristo. E a Escritura diz que a ira de Deus ainda há de ser derramada. Somos poupados unicamente por meio da fé em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Escritura diz que Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira futura.
Então celebremos a nossa festa com muita alegria. Não vivendo mais uma vida de pecado, mas vivendo uma vida de santidade. Com o asmo da sinceridade, né? Os pães sempre fermentos, que significa ausência de pecado. Para aqueles que já creram em Cristo e vivem uma vida de santidade como viveu o rei Josias, serão poupados da ira futura. Mas para aqueles que têm vivido de uma forma estereótipa, uma forma exterior, de forma hipócrita, o evangelho falso, ou se você ainda não teve um encontro com Deus, a Escritura diz que a ira paira sobre os filhos da desobediência. Então volte-se para Deus, volte-se os seus olhos para Cristo. E Ele tem poder para salvar você da ira futura. Porque Deus derramará a sua ira, como posteriormente Ele derramou sobre Judá. Poupou o rei Josias. Ele desceu à sepultura em paz. Então, Deus poupará você, que tiver as mesmas atitudes do rei Josias, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Que Deus abençoe você. Você que está nos acompanhando, se não tem um lar espiritual e se deseja ter um encontro com Deus, entre em contato conosco pelo chat. E nós, de forma alegre, vamos atendê-lo. Então Deus abençoe vocês. Tenha uma tarde abençoada em Cristo Jesus. Então vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por mais um domingo, por mais esse dia do Senhor, que Ele nos proporciona aprendermos mais a sua palavra. Pai, muito obrigado por esta aula. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter nos confrontado por meio do exemplo do rei Josias, Senhor. Ó Deus, que este tipo de coração seja achado em seu povo. Um coração que se humilha diante do confronto da sua palavra. Um coração que se rende, que se volte para Deus. Um coração que manda embora os ídolos. Um coração que reforma a vida de culto, que está disposto a uma reforma. Ó Deus, que observemos os nossos corações nesse tempo de jejum. E possamos mandar embora todos os ídolos. Que possamos rever a nossa vida de culto. Que possamos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Faça uma obra no seu povo. Faça uma obra em nós, Senhor, e através de nós. Que esta geração, que este país, seja alcançado por meio do testemunho da Igreja de Cristo. Que vivamos um evangelho que constranja a outros, ó Pai. Pai, enche-nos da sua presença. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, pois nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, poupa o teu povo, Senhor, nesse tempo. Que a sua igreja venha voltar-se para o Senhor, como voltou o rei Josias. Que haja esse tipo de reforma em nossos dias, meu Pai. Ó Deus, assim eu oro. Abençoa o teu povo. Que a tua misericórdia e a tua graça esteja sobre nós, não só hoje, mas para sempre. Amém.